RCV Notícias. Relógio marca 13 horas em Cabo Verde. Jornal da tarde da RCV, edição para esta quarta-feira. Abrimos com os títulos. Boa tarde. Relatório da Human Watch Rights, muito crítico em relação aos Estados Unidos e faz reparo positivo a Cabo Verde. Ministra da Justiça defende a colocação de um procurador a tempo inteiro no Tribunal de Contas e passa a bola ao Procurador-Geral da República. Deputados do MPD acusam câmaras municipais de resistência à implementação do salário mínimo e do PSFR em desrespeito pela lei. Governo reforça a formação profissional de jovens como arma para prevenir criminalidade juvenil e promover a inclusão social. Estados Unidos pisca olho à África em relação aos minerais raros. Delegações de mais de 4 dezenas de países africanos reunidos em Washington com autoridades norte-americanas. Toda a informação para acompanhar já a seguir, edição e apresentação do jornalista António Lima. Boa tarde. Muito boa tarde. O último relatório da organização Human Watch Rights, a organização que monitora a evolução do respeito aos direitos humanos em todo o mundo, aponta que o presidente norte-americano Donald Trump e uma onda autoritária cada vez mais ampla tem causado estragos nas salvaguardas e proteções dos direitos humanos em todo o mundo. Os recentes abusos dos Estados Unidos da América, desde ataques à liberdade de expressão até a deportação de pessoas para países terceiros, onde podem enfrentar tortura, ressaltam o ataque do governo norte-americano ao Estado de Direito. Combinadas com os esforços de longa data da China e da Rússia para enfraquecer a ordem global baseada em regras, as ações do governo Donald Trump têm enormes repercussões em todo o mundo, diz o relatório anual da Human Rights Watch. A organização conclui que o sistema global de direitos humanos está em perigo, sugerindo, no relatório anual de mais de 520 páginas, que os governos que ainda valorizam os direitos humanos, juntamente com movimentos sociais, a sociedade civil e instituições internacionais, devem formar uma aliança estratégica para resistir. Dizem do mesmo relatório que Donald Trump atacou a independência judicial, desafiou ordens judiciais, destruiu a assistência alimentar e os subsídios de saúde, retrocedeu nos direitos das mulheres, obstruiu o acesso ao aborto, minou as reparações por danos raciais, retirou proteções às pessoas trans e intersexuais e corroeu a privacidade. Mais ainda, usou o poder do governo para intimidar adversários políticos, os médias, escritórios de advocacia, universidades, sociedade civil e até mesmo humoristas. A política externa de Trump abalou os alicerces da ordem baseada em regras que busca promover a democracia e os direitos humanos, escreve a organização. A Ucrânia, territórios palestinianos ocupados e Sudão também fazem parte deste relatório anual da instituição, ainda assim, muito centrado em Donald Trump, até porque, por exemplo, escreve que há 20 anos o governo dos Estados Unidos da América e a sociedade civil foram fundamentais para galvanizar uma resposta às atrocidades em massa em Darfur, no Sudão. O Sudão está novamente em chamas, mas desta vez, com Trump de novo na presidência dos Estados Unidos da América, as partes em conflito no Sudão atuam com relativa impunidade. Afirma o diretor executivo da organização que, nos territórios palestinianos ocupados, as forças armadas israelitas cometeram atos de genocídio, limpeza étnica e crimes contra a humanidade, matando mais de 70 mil pessoas desde os ataques liderados pelo Hamas contra Israel em outubro de 2023 e deslocando a grande maioria da população de Gaza. Os crimes foram recebidos com condenação global desigual e Trump continuou uma política de longa data dos Estados Unidos de apoio quase incondicional a Israel, mesmo com o Tribunal Internacional de Justiça a avaliar alegações de genocídio. Na Ucrânia, os esforços de paz de Trump têm consistentemente minimizado a responsabilidade da Rússia por graves violações. Em vez de exercer pressão significativa sobre Vladimir Putin para pôr fim a esses crimes, Trump repreendeu publicamente o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, exigiu um acordo sobre minérios tipo explorador, pressionou a Ucrânia a ceder grandes extensões de território e propôs amnistia total para crimes de guerra. Diz ainda a Human Rights Watch que, com os Estados Unidos a virarem enfaticamente as costas aos direitos humanos, alguns dos países que poderiam ter liderado a batalha para preservar os direitos humanos foram enfraquecidos por forças internas iliberais. No grupo dos países africanos analisados, não conseguimos ver dados negativos sobre Cabo Verde. A única referência percebida em relação ao nosso país é positiva, quando se escreve que, em Cabo Verde, as mães estudantes têm direito à dispensa por maternidade de 60 dias a serem gozadas consecutivamente a seguir ao parto. Em caso de situação de risco clínico, a grávida estudante tem direito à dispensa no período anterior ao parto, com a duração indicada no documento médico, para além de outras regalias.
A Ministra da Justiça, Joana Rosa, entende ser necessária a colocação de um procurador exclusivo no Tribunal de Contas face ao elevado número de processos pendentes, estimado em cerca de 600. A governante explicou que, embora a decisão caiba ao Procurador-Geral da República, o Governo já criou o enquadramento legal com a aprovação dos novos estatutos do Ministério Público, permitindo a abertura de concursos extraordinários para o reforço da magistratura. Trata-se de uma matéria da competência do Sr. Procurador-Geral da República, enquanto Presidente do Conselho Superior do Ministério Público. Mas nós, ao nível, o que o Governo fez foi introduzir a alteração ao nível do quadro legal. Não foi por acaso que nós aprovamos recentemente os estatutos dos magistrados do Ministério Público, criando disposições transitórias a fim de permitir a abertura de concurso extraordinário ao nível do Ministério Público para que o Ministério Público possa preencher os cargos no topo de carreira. Portanto, isto está sempre em processo. Eu estou em crer que o Sr. Procurador-Geral da República terá que ter presente a necessidade de colocação de um procurador a todo o tempo junto ao Tribunal de Contas para que possa trabalhar melhor e, portanto, responder melhor àquilo que são as solicitações do Tribunal de Contas. O procurador que trabalha os processos do Tribunal de Contas não o faz a tempo inteiro, o que limita a sua capacidade de análise dos processos e, em consequência, os processos se amontoam e muitas vezes não chegam a julgamento e prescrevem. Eventuais prevaricadores ficam impunes. O Presidente da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços Sotavento considera que a iluminação do aeródromo de São Felipe vai proporcionar impactos positivos ao eixo Fogo Brava, nomeadamente em setores como o turismo. Marcos Rodrigues, que falava hoje em declarações da Rádio de Cabo Verde, manifestou também a sua satisfação pela prorrogação até de 2025 até o final de 2026 do AGOA, Programa de Incentivos às Exportações de um conjunto de países africanos para os Estados Unidos da América. O Cândido Amorim Fortes falou com o dirigente da agremiação empresarial. Os Estados Unidos prorrogaram o acordo de acesso preferencial de produtos de vários países da África subsaariana, incluindo Cabo Verde, ao mercado norte-americano por mais um ano. O acordo tem efeitos retroativos a 30 de setembro de 2025, data em que tinha expirado, segundo comunicado divulgado ontem pelo Departamento Comercial da Presidência dos Estados Unidos da América. Em 12 de janeiro, a Câmara Baixa do Parlamento norte-americano tinha aprovado a continuidade da AGOA por mais 3 anos, mas a Câmara Alta reduziu a suspensão para um ano. Ainda assim, sustenta o Presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, a reativação da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África dos Estados Unidos da América. É uma boa notícia para Cabo Verde. É uma boa notícia e Cabo Verde precisa dessas boas notícias porque nós temos uma relação excelente com os Estados Unidos da América desde sempre, há mais de 200 anos. Cabo Verde tem uma imigração intensa com os Estados Unidos da América e os produtos que Cabo Verde exporta para os Estados Unidos da América são produtos da saudade, como o grog, por exemplo. Estamos a falar do pescado, de alguns produtos enlatados. E é uma boa notícia para nós porque, embora seja um tempo limitado, mas esperemos que até dezembro de 2026 consigamos chegar a outros acordos. Nomeadamente, defende Marcos Rodrigues no que tem a ver com a entrada nos Estados Unidos com taxas reduzidas de outros produtos além dos habituais. E temos potencial de produzir muitos produtos em Cabo Verde para exportar para os Estados da América. A maior parte dos países do mundo pagam uma taxa elevadíssima em relação à exportação de têxteis por lar para os Estados da América e nós podemos transformar aqui em Cabo Verde têxteis por lar e colocar os Estados da América com taxas bastante vantajosas no âmbito da AGOA. Mas quem diz isso diz muitas outras coisas, por exemplo, na área do pescado, nós podemos intensificar as nossas produções e exportarmos para os Estados da América. Na questão das bebidas, temos, por exemplo, o grog que já é exportado para os Estados da América. Poderemos melhorar, enfim, a nossa capacidade produtiva e exportarmos para os Estados da América. O Governo, em parceria com a Cabo Verde Airports, inaugura hoje as obras de modernização do aeródromo de São Felipe no Fogo, com destaque para a iluminação da sua pista. Marcos Rodrigues antevê impactos positivos para o eixo Fogo Brava. É realmente potencializar a circulação de cargas e pessoas entre as duas ilhas por via aérea, poder receber voos noturnos para o Fogo. Houve alturas em que iam aviões do Sal para o Fogo levar turistas que iam fazer escaladas no vulcão e que no mesmo dia regressavam ao Sal. Essa operação deixou de ser feita, o que quer dizer que há um produto turístico de alto valor na Ilha do Fogo, que é o seu vulcão, e que os turistas querem chegar lá, mas com previsibilidade de entrada e saída. E esperamos com esta questão da iluminação do aeroporto possa haver essa oportunidade.
Presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, que falava hoje à Rádio de Cabo Verde, manifestando também a sua satisfação pela prorrogação de 2025 até a final de 2026 da AGOA, Acordo de Acesso Preferencial de produtos de cerca de 30 países da África subsaariana, incluindo Cabo Verde, ao mercado norte-americano. Aeródromo de São Filipe, na Ilha do Fogo, que poderá passar a receber voos noturnos a partir de hoje, com a inauguração da iluminação da pista. E os deputados do MPD por Santiago Sul acusaram hoje as câmaras municipais de resistência à implementação do salário mínimo nacional e do plano de cargos, funções e remunerações. Esta conduta de fazer tábua rasa de uma lei do Parlamento mostra, segundo o deputado Alcides de Pina, que há más práticas a imperar nas câmaras municipais. E essa questão ali está preocupando o teu, porque no tempo, por exemplo, Câmara Municipal da Praia, que sai de um FFM de 388 mil contos para mais de hoje 816 mil contos, continua que te aplica salário mínimo para seus trabalhadores. No tem Câmara de São Domingos, que sai também de 105 mil contos. E hoje está a mais de 216 mil contos, continua que te aplica salário mínimo aos seus trabalhadores e nem a Secretaria implementa CSPCFR. Situações que de facto está deixando um bocado preocupado e não te continua, te debate e te exige a nível do Parlamento, mas o salário mínimo tem que ser implementado, porque não se está falando numa situação em que houve crise inflacionária, nível de vida aumenta. Então, os trabalhadores têm que, hoje, seus direitos a ser cumpridos. As autarquias devem priorizar a boa governança municipal e evitar a precariedade, adverte o deputado. No Capuri tem câmara que também se contrata cada vez mais trabalhadores, que paga INPS. Deixa essa situação de trabalhadores na precariedade, porque as que faz boa gestão e práticas administrativas e de gestão de pessoal. Portanto, aquele que nosso apelo, de facto, é que câmaras municipais têm que começar a fazer aquilo que governos normalmente fazem. A hora que têm dificuldades, eles têm que tomar medidas restritivas para, de facto, que as dificuldades deixem de imperar. Nas câmaras municipais, eles estão sempre, continuamente, cria mais situações de impossibilidades de cumprir certas regras de gestão de pessoal e de própria gestão da própria Câmara Municipal. Reparos dos deputados do MPD das câmaras que ainda não implementaram o salário mínimo nacional e o plano de cargos, funções e remunerações feitos durante uma visita esta manhã à Direção-Geral do Trabalho. Uma visita inserida num conjunto de contactos que os eleitos do partido por Santiago Sul estão a efetuar para verificarem o grau de implementação do salário mínimo nacional. E cerca de 50 jovens concluíram os cursos de pelador e canalização e receberam certificados e kits profissionais no nome do projeto AMI Edipass IBO, iniciativa do Governo para a Inclusão Social e Prevenção da Criminalidade Juvenil. A Ministra da Justiça afirmou que o projeto aposta no empoderamento dos jovens de bairros periféricos, promovendo a inserção no mercado de trabalho e o autoemprego, contribuindo para a paz nas comunidades. A Inês Barros tem os detalhes. O projeto AMI Edipass IBO continua a abranger centenas de jovens em várias áreas de formação profissional, diz a Ministra da Justiça, reforçando a aposta do Estado na prevenção da criminalidade através da inclusão social e económica. Trata-se de um projeto que nós desenvolvemos para combate à inclusão, à exclusão social de jovens que estão nos bairros, nas periferias, que não têm formação profissional, não têm emprego e que muitos deles acabam por, portanto, dedicar-se ou seguir a via de criminalidade nos bairros. Quando desenvolvemos este projeto, é nesse pressuposto em como estar-se-á a trabalhar os jovens, a criar um ambiente de paz nas comunidades, mas sobretudo pela via de empoderamento desses jovens. E nós vamos, após a formação, esta formação, entrega de kits, fazer o acompanhamento no mundo do mercado, colocá-los no mundo do mercado, no autoemprego também. O representante do Escritório Conjunto das Nações Unidas em Cabo Verde, a organização que presta assistência técnica e financeira ao projeto, destacou o impacto positivo da iniciativa e revelou o investimento de cerca de 4 milhões de escudos no último ano na praia. Estou muito satisfeito com os resultados. Nós investimos somente no ano passado 4 milhões de escudos neste projeto aqui na praia
praia faz parte do nosso engajamento em geral para a juventude cabo-verdiana. Os beneficiários Jailson Pereira em Pelador e Joceline Varela em Canalização consideraram a formação uma oportunidade para mudar de vida e entrar no mercado de trabalho. Minha mulher tem orgulho de ser canalizadoras, então incentiva outras mulheres também para é uma grande oportunidade que recebe. Está pensando na uma empresa para mais se equipa na terreno. Tem um impacto grande de ser para a terra, para ali pronto para o mercado de trabalho. E formação profissional, estágio profissional e kits. A experiência é grande para o projeto de base de que ela própria. Não atrás tem baixo Marrocos bairro, meio de bairro. Tem jovens, por exemplo, que nunca trocaram olhar, mas gostam de não ser grandes amigos. E a expectativa é forte. E cria equipa, cria pequena empresa junto com colegas, de financiamento e entra no mercado para nos promenda também que ser um empreendedor. Jailson Pereira acrescentou que a convivência com um membro do grupo rival na formação mostrou que é possível viver em paz e que está motivado a ajudar outros jovens a afastarem-se da criminalidade. O governo a apostar na formação para prevenir a delinquência juvenil e a promover a inclusão social. Cerca de 3 dezenas de mulheres e jovens da Ilha de São Vicente vão receber formação empresarial com apoio financeiro da Cooperação Espanhola e o apoio técnico da OIT, Organização Internacional do Trabalho, através de um projeto da Associação das Peixeiras, como nos reporta o José Pedro Santos. 34 mulheres e jovens peixeiras da Ilha de São Vicente terão nas próximas semanas a possibilidade de reforçar as suas competências em matéria da criação, formalização e gestão de negócios. Uma oportunidade que lhes é dada pela formação empresarial montada pela Associação das Peixeiras dentro do projeto Um Mar da Comunidade, que tem como parceiras a Cooperação Espanhola, que a financia através da ONG Paz e Desenvolvimento, que assume a execução junto com a Biosfera 1. A primeira turma de 17 formandas já iniciou o ciclo de 2 semanas de aulas que Rosena Oliveira, responsável pelo projeto, fala das metas. A ideia dessa formação é iniciar um processo que, a semelhança do ano passado, não consegui formalizar cerca de 44 empreendimentos no setor da pesca. Mas ali a novidade é que eu não queria trazer a parte do turismo, valorizar o património da pesca e vendê-lo como um produto turístico. Então, a ideia é formalizar cerca de 30 empresas nessa área ali, tanto no setor da pesca como no setor do turismo, mas ligado ao património material da pesca. Mais que estimular o aparecimento de ideias de negócio, o projeto dá atenção à formalização para que as iniciativas vinguem, pontua Oliveira. Mas quando nós falamos de formalização completa, porque não tem vindo a notar que tem pessoas também formalizar apenas aquela inscrição na Casa de Cidadão, mas nós não lhes damos naquela formalização onde é que te trazes vantagem, tipo formalização de passar também para a questão de inscrição no INPS, para poder garantir esses direitos, e também na questão de cumprimento de obrigações fiscais, a formalização no total. Com o apoio de técnicos e suporte documental da OIT, Organização Internacional do Trabalho, a formação poderá facilitar às ideias de negócios mais viáveis o acesso ao financiamento junto da referida ONG, garante o entrevistado da RCV. Após o financiamento, nós passava um processo de seguimento da implementação. Tem consultora que nós contratar, que é para acompanhar as pessoas, para ajudar, embora já tenham formação, uma noção de gestão de negócio, mas não saber que só a formação que te deixas apto para gerir esses negócios. Então, esse acompanhamento por volta durante entre 6 a 9 meses de acompanhamento de um consultor, na parte da gestão mesmo do negócio, até também na busca de novos financiamentos para poder expandir esses negócios. Tudo isso é um processo que nós fazemos mais. Também com 17 inscritos, a segunda turma dessa formação empresarial destinada às mulheres e jovens peixeiras, inserida no projeto Um Mar da Comunidade, deve iniciar as suas aulas logo a seguir ao Carnaval. A Delegacia de Saúde em São Vicente reforça a equipe de luta antivectorial com mais 18 agentes, uma intervenção que abrange todas as zonas da ilha e vai intensificar as ações de prevenção e proteção da saúde pública. Patrícia Martins com os pormenores. O
O programa de combate aos mosquitos decorre ao longo do ano. A garantia é da médica Jacqueline Cid, delegada de saúde substituta, que explica as razões deste reforço de pessoal. Tendo em conta que as atividades são realizadas o ano inteiro, Cabo Verde, desde janeiro de 2024, tem o certificado de país livre de paludismo, porém alguns desafios temos, como por exemplo a manutenção do certificado, e tendo em conta as mudanças climáticas, o aumento das chuvas, enchentes e tudo o que são as inundações causadas e também a predisposição em ter aumento de doenças transmitidas por vetores, logo é um indicador que nos orienta para aumentar as nossas atividades a nível das comunidades. Logo temos de ter mais pessoas, mais agentes a trabalhar a nível das comunidades. E também relembrar que estamos numa situação geográfica perto das zonas endémicas. São Vicente é uma ilha com viagens diretas a partir de zonas endémicas de paludismo e também de outras doenças vetoriais. Logo temos de estar em alerta e com as equipas reforçadas. Com a entrada destes novos agentes, a Delegacia de Saúde passa a contar com mais 18 profissionais no terreno, atuando em diferentes bairros e localidades de São Vicente. Jacqueline Cid reforça também o apelo à colaboração dos munícipes. Os agentes serão distribuídos por todas as zonas de São Vicente, a reforçar com mais 18 agentes de luta antibacterial. Já estamos em terreno com a equipa e o apelo é, claro, às populações para ter comportamentos seguros, evitar atividades que causam proliferação de vetores. Também trabalhamos em parceria com a Câmara Municipal e também com o Ministério da Agricultura e Ambiente e também com as Forças Armadas e também outros parceiros, porque sabemos que as atividades de luta antibacterial são atividades que vão desde a sociedade civil até outros parceiros. Que essa luta não é só do Ministério da Saúde, é uma luta de todos nós enquanto cidadãos. Delegacia de Saúde de São Vicente intensifica assim a luta antivectorial com mais recursos humanos numa estratégia contínua de combate aos mosquitos responsáveis pela transmissão de várias doenças e de salvaguarda da saúde da população. Delegacia de Saúde de São Vicente a reforçar a equipe de luta antivectorial com mais 18 agentes. E o candidato derrotado nas eleições da Federação Cabo-Verdiana de Futebol exige uma decisão sobre o recurso apresentado e volta a denunciar um conjunto de irregularidades que alegadamente ocorreram antes, durante e depois do processo de votação. O José Antônio dos Reis esteve na conferência de imprensa do candidato. De entre as irregularidades, o ex-candidato à Federação Cabo-Verdiana de Futebol denuncia a publicação tardia da lista liderada por Mário Semedo, que, segundo diz, só foi divulgada na madrugada do dia da votação, e o facto de a Comissão Eleitoral ter permitido que 3 associações com mandato caducado votassem. Álvaro Eliseu Cardoso exige uma resposta sobre o recurso interposto junto da Comissão de Recurso da Federação Cabo-Verdiana de Futebol antes do empossamento dos novos órgãos da Federação. Informações indicam que haverá uma tomada de posse para amanhã, dia 5 de fevereiro, convocada pela Comissão Eleitoral para os novos membros. O que nos parece escandaloso é que a Presidente da Comissão de Recurso Eleitoral será empossada uma vez que foi eleita como membro do Conselho de Recurso / Justiça da lista B. O candidato derrotado denuncia ainda casos de promiscuidade e irregularidades no processo. Foi publicado o comunicado número 4 da Comissão Eleitoral, informando que a Comissão Eleitoral da Federação Cabo-Verdiana de Futebol aprovou os membros candidatos das listas para as eleições já realizadas. Observa-se que há magistrados do Ministério Público e Judiciário em cargos de liderança das listas, o que contraria o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público e pode comprometer a legalidade do processo. Concluindo, é fundamental que essa situação seja amplamente discutida e investigada. É importante estabelecer que a impugnação de recursos em outras instâncias não deve ser vista como um obstáculo ao processo eleitoral. A tomada de posse deve ocorrer apenas após a resolução de todas as reclamações, recursos e impugnações. Eliseu Cardoso defende que, enquanto houver casos pendentes sobre o contencioso eleitoral, a Federação Cabo-Verdiana de Futebol deve ser gerida pela direção cessante. O candidato refuta a ideia de que a contestação do ato eleitoral esteja a prejudicar a preparação da seleção nacional para a participação na Copa do Mundo.
Já temos 13 horas mais 25 minutos. O amigo ouvinte está em sintonia com a rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde, no dia em que ficamos a saber que o incêndio que deflagrou na última sexta-feira num apartamento no quarto andar do complexo Casa para Todos, da zona de Xandematinho, na cidade de Porto Novo, e deixou uma família sem nada. E Carlina Domingos, mãe de 10 filhos, está neste momento realojada provisoriamente num espaço do Centro de Juventude cedido pela Câmara Municipal de Porto Novo e pede apoio para recuperar a sua casa que ficou completamente danificada. O Augusto Oliveira com a história toda. Tudo terá acontecido por volta das 5 da tarde de sexta-feira, conforme relata Carlina Domingos, que se encontrava em casa com 2 filhos menores. O incêndio deflagrou num dos quartos de dormir, consumindo todos os bens, colchão, roupas, entre outros. A mim estava de todo, mãe e os 2 meninos estavam lá dentro a dormir. Quando é assim com uma esperta, me estava de todo no meio daquele lume. Os 2 meninos lá despiam aquele lume. O que eu tive de fazer? Me punha os 2 meninos rápido, me saí na rua. Não sei lá de gritar, mas o povo fazia foi uma morte, é que socorreu-me aquela hora, aquele velho ficou um balde aqui na sozinha, que a mim consegui mais dizer mais nada, simplesmente, como me tete uma filha, não deve saber, não está todo na desistir mais não, que amanhã é morrer lá dentro. Um susto para uma mãe de uma família numerosa que não sabe ao certo o que terá acontecido, mas que parte do pressuposto de que o incêndio terá sido provocado por um curto-circuito. Esse luz, me chamava ele uma vez para olhar se está espiando, se luz de uma vez, a espiar ele, depois outra vez a tornar da com circuito aí dentro, me tornar a mexe, a dizer-me que aquele lá não se trabalha de câmara, depois agora me fiquei manhãs menino, até dia que a luz se conseguir. José Henrique, um dos vizinhos que socorreu a família no momento do incêndio, fala da situação de pânico enfrentado no piso. Estava lá na casa que nos apartamentos de pegou. Minha mãe está a sair na rua, me vi a mãe te dizer: Carlina, vou dizer, não vou te tomar de lume. Logo assim, Carlina levanta, Carlina sei que me vi a mãe só te dizer: mamãe, trazer água, me levantamos, belo, me um balde que de 25 litros. Me tira água, me trazendo, me entrar aí dentro, me entrar naquele quarto, me consegui tapar pelo primeiro balde de água, mas o já estava desviado. Quando me voltar a ver que me tinha aquele 2, que me entrar, já me pude entrar naquele quarto, que aquele color de lume já era forte. A mulher-chefe de família foi realojada num espaço contíguo ao Centro de Juventude, cedido pela Câmara Municipal do Porto Novo, onde tem recebido algum apoio, mas deixa um apelo a quem puder ajudar na recuperação da sua casa. Uma porta de casa para lugar para a gente, então tem que aguentar lá. Aguentar lá, tem que cozinhar um bocado de comida lá em casa da minha mãe, que só demos a comida, depois agora... Eu vi cortar-me de saber muito quem, ele perguntou-me se não está a ficar dentro da comida cru, não está a ficar cozinhar lá em casinha, minha mãe, ele me sou de dieta, ele veio por casa dos velhos, não tem que passar daquela hora, tu lá na rua, te espera ele até quando bem, como vai cozinhar um bocado de comida lá, não estou a aquela coisa, estou marido, como vai arrancar de lá, de centro de juventude, como é casinha, vai cozinhar um bocado de comida. Então, quem tiver vontade, dê-me uma ajuda, vai recuperar as coisas, mas me agradecer que até vive coisa, até bem ele tornar bem, mas quem tiver sem vontade, sem amor, te dê uma ajuda que a mim manda trabalhar. Não tem que os 10 mil, mas a mim nem um dia de trabalho. Incêndio deflagrado na última sexta-feira é um apartamento no edifício Casa para Todos, na zona de Xandematinho, cidade de Porto Novo, deixa uma família em situação de vulnerabilidade. Os 2 parques infantis existentes na cidade de Porto Inglês estão com os equipamentos danificados, precisando de uma manutenção ou mesmo substituição de alguns. A Rádio Cabo Verde esteve no local e registrou equipamentos que neste momento não garantem a segurança das crianças que muitas vezes frequentam os parques sem a companhia dos pais. O edil Relly Brito diz estar ciente do facto e garante que, a seu tempo, os parques terão as suas intervenções. José Carlos Varela com os detalhes. Na cidade do Porto Inglês existem 2 parques infantis, um em Forte de São José e um outro na zona da Cruz Vermelha. Este último foi inaugurado em novembro de 2018 numa parceria entre a Câmara Municipal e a ONG Cape Verdean Unite, com sede nos Estados Unidos da América. Só que com o decorrer dos tempos e pela falta de manutenção, os 2 parques já não oferecem condições de segurança aos pequenos que ali brincam. Confrontado com este caso, o edil Relly Brito diz que, à medida das programações e a seu tempo, terão as devidas intervenções. Mora no setor já não tem política de
de conclusão de obras com novos resultados, mas também de manutenção de reabilitação. Um daqueles lugares que já foi reabilitado é Figueira. Então, assim por diante, assim que é política, porque primeiro é preciso preservar, depois apresentar novos resultados. Praça de Inhorã também tem seu A Praça de Inhorã claramente a ser reabilitar aquilo que é possível ser aproveitado, a ser aquilo que não é, não tem pensar outro equipamento para dar resposta para a comunidade. Na semana passada foi inaugurada a unidade sanitária de base de Piloncão. A próxima a ser inaugurada será de Figueiras, garante Brito. Centro de Figueira, a inauguração da Critama, a partir de próximo mês também tem um conjunto de inauguração, lançamento de obra e assinatura de contrato. Presidente da Câmara Municipal do Maio garante ainda que a edilidade tem na agenda intervenções em todas as localidades da ilha e que as obras vão avançando de acordo com as prioridades. Doravante, o Festival Sete Sóis, Sete Luas passa a ter programação regular com a organização de uma residência artística nas ilhas do Maio, Fogo, Santo Antão e Brava, que acolhe um evento cultural. Isto graças a um protocolo rubricado com o Governo, o valor de 6.000 contos por cada edição de 3 em 3 anos. A Joana Lopes assina o trabalho. O Festival Sete Sóis, Sete Luas se organiza em Cabo Verde desde 1998. A sua programação tem sido irregular devido a constrangimentos financeiros. Mas agora, com o financiamento do governo, os organizadores do evento passam a poder programar regularmente as suas atividades nas 4 ilhas periféricas, assegura em conferência de imprensa o diretor do Festival Sete Sóis, Sete Luas, Marco Abondanza. Com o Ministério combinamos de uma dotação orçamental de cada um dos centros Sete Sóis para estas atividades de 1.500 contos cabo-verdianos. Portanto, cada centro tem esta verba destinada à programação do ano todo, não é? Portanto, cada centro vai receber residências, exposições, também músicos, não é? Portanto, são no total de 6.000 contos, dividido por 4 centros, são 1.500 contos para cada centro. Conseguimos criar este protocolo que vai ser uma belíssima oportunidade para artistas nacionais, pintores e músicos, para conhecer a riqueza cultural destas ilhas mais periféricas. Um apoio que não é suficiente, mas o diretor vai contactar as embaixadas no país na perspectiva de se conseguir mais financiamentos. Para já, com o apoio da União Europeia, já conseguiram que cada uma das 4 ilhas tenha o seu centro cultural. É a primeira vez que se vai criando um conceito de programação regular nestes centros culturais, que são espaços que recuperamos em edifícios públicos. Foi graças a um projeto da União Europeia dos anos 2016-2018 e agora finalmente podemos, neste ciclo de programação, a fazer um intercâmbio com músicos das várias ilhas, com músicos nacionais, como também com pintores nacionais e internacionais. A palavra mais importante deste ano específico vai ser residência artística. O artista que vem de fora vai mergulhar na cultura de cada ilha pequena e não é só ele que vai dar a sua arte, mas também recebe, em pé de igualdade, mesmo um menino da escola. Neste primeiro semestre vai-se conseguir 8 residências artísticas com artistas como Jailson Lima, de Santo Antão e Trace, nas 4 ilhas onde bandas do festival já foram criadas para valorizar o repertório de cada ilha periférica, sendo Santo Antão, Fogo, Maio e Brava. Na reta final deste jornal, para informar que o governo norte-americano recebe hoje cerca de 4 dezenas de delegações de diversos países africanos em Washington para cimeira sobre os minerais críticos, reunião organizada pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Uma semana depois de receber os homólogos do G7, o secretário de Tesouro norte-americano
convidou os parceiros do mundo inteiro para falar sobre a segurança de recursos estratégicos. Com a reunião, os Estados Unidos da América tentam reforçar a sua posição para a exploração de minerais críticos no nosso continente, face ao avanço da China neste domínio. Já temos 13 horas mais 34 minutos, praticamente no final deste jornal. Lamentavelmente, dificuldades da internet impedem-nos de ver aquilo que se passa nos nossos bares e também nos ares do país, pelo que não é possível, então, falarmos do movimento das aeronaves e também das embarcações, infelizmente. Então, falemos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Para esta quarta-feira, o sol despontou às 7 horas 1 minuto, mais 50 segundos, e o pôr do sol será às 18 horas 33 minutos e 58 segundos. A lua está na fase gibosa minguante, sai pelo leste às 21 horas mais 8 minutos. E a primeira baixa-mar do dia aconteceu às 2 horas e 5 minutos e a seguinte será daqui a pouco às 14 horas mais 3 minutos. A primeira pré-mar foi às 8 horas mais 14 minutos e a seguinte acontece às 20 mais 31 minutos. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 13 horas e 59 minutos até às 15 horas e 59 minutos. Ainda em relação à pesca, os dados apontam que amanhã não será um bom dia para pescar. Amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar acontece às 2 horas e 41 minutos e a seguinte será às 14 horas mais 40 minutos. E a primeira pré-bar será às 8 horas e 51 minutos e a seguinte bira acontece às 21 horas mais 7 minutos. 13 horas e 35 minutos. Vamos aos títulos. Dissemos que o relatório da Human Rights muito crítico em relação aos Estados Unidos da América e faz reparo positivo a Cabo Verde. O Ministro da Justiça defende a colocação de um procurador o tempo inteiro no Tribunal de Contas e passa a bola ao Procurador-Geral da República. Deputados do EPD acusam câmaras municipais de resistência à implementação do salário mínimo e do PCFR em desrespeito pela lei. O Governo reforça a formação profissional de jovens como arma para prevenir a criminalidade juvenil e promover a inclusão social. Estados Unidos piscou a África em relação aos minerais raros. Delegações de mais de 4 dezenas de países africanos reunidos em Washington com autoridades norte-americanas. Esse é o Jornal da Tarde com Anatólio Lima, técnica de Adão Brito. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.